Item 13 da pauta. Anistia ao senhor deputado federal Jair Messias Bolsonaro. Programa E-Cidadanias, relatora a senadora Gleisi Hoffmann. Concedo a palavra à senadora Gleisi Hoffmann para a leitura do relatório. Obrigada, senhora presidenta. Vem a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, na forma do parágrafo único do artigo 6º da Resolução número 19, a sugestão número 11, que versa sobre a criação de projeto de lei que determine a anistia do deputado federal Jair Bolsonaro no processo judicial que tramita contra ele no Supremo Tribunal Federal. A sugestão é oriunda da ideia legislativa número 69.765, que alcançou no período de 10 de abril de 17 a 20 de abril de 17, apoiamento superior a 20 mil manifestações individuais no portal E-Cidadania do Senado Federal. Conforme a descrição da ideia legislativa em tela, o proponente, senhor Sérgio Pádua, afirma que a ação penal no STF contra o excelentíssimo Jair Bolsonaro, caso Maria do Rosário, configura-se uma covardia institucional contra o deputado. A uma, ele tem imunidade parlamentar civil e penal por palavras e opiniões. A duas, ele usou uma figura de linguagem, sendo um adepto da lei e da ordem. Destacou o autor da ideia legislativa aqui. O deputado também apenas soltou essa declaração depois de ser caluniado ou difamado pela dona Maria do Rosário, NSIC, país de 70 mil assassinatos dolosos por ano. O STF tem que dar fim a essa covardia contra o Bolsonaro, querido por milhões de brasileiros. Da análise. Conforme o disposto no parágrafo único do artigo 6º da Resolução do Senado Federal número 19 de 2015, a ideia legislativa recebida por meio do portal E-Cidadania, que obtiver apoio de 20 mil cidadãos em 4 meses, terá tratamento análogo ao dado às sugestões legislativas previstas no artigo 102-E do Regimento Interno do Senado Federal e encaminhado à CDH. As ideias advindas do programa E-Cidadania são manifestações de soberania popular e merecem deferência por parte desta comissão, pois revelam preocupações sobre temas que afetam a sociedade brasileira destinatária última de todos os trabalhos do Congresso Nacional. Sobre o mérito da ideia legislativa trazida a esta Casa, todavia, não podemos concordar com o proponente. Não deve o Parlamento invadir a competência constitucional da Justiça Comum para determinar a anistia de crimes de quem quer que seja, a não ser em casos excepcionalíssimos e em contextos sociais igualmente excepcionais. Devemos lembrar que o Brasil se utilizou do perdão proveniente da anistia de maneira muito particular em determinados períodos de sua história, para instrumentalizar a transição democrática e promover pacificação social. Destaque-se outro, sim, que referido perdão nunca ocorreu sem objeções, pois muitos, ainda hoje, criticam a decisão do Estado de abrir mão do seu direito de punir para privilegiar grupos, ainda que em nome da estabilização política do país. Também é sabido que a anistia prevista no artigo 48, inciso 8 da Constituição Federal, é remédio a ser utilizado quando o interesse público na clemência de um crime se manifesta de forma patente. Não é por outra razão que a história destinou a anistia especialmente para os chamados crimes políticos, evidentemente não se trata do caso ora examinado. Ademais, a anistia antecipada, operada antes mesmo da prévia condenação judicial, não promoveria bem-estar coletivo. Ao revés, acirraria ainda mais o clima de animosidade existente entre apoiadores e opositores do deputado. Seria subtraída da Justiça brasileira a sua função de oferecer julgamento imparcial e equidistante das partes. Seria sinalizado para futuros casos que o Poder Legislativo pode ser acionado para resolver litígios individuais. A denúncia realizada contra o deputado Jair Bolsonaro tramita no Supremo Tribunal Federal, juízo natural para o processo e julgamento dos membros do Congresso Nacional acusados por infrações penais comuns. Assim, é interesse de todos, inclusive do investigado, que a resposta final seja dada pelo órgão constitucional incumbido para tal, seja para condená-lo, seja para absolvê-lo. Não podemos deixar de apontar igualmente as gravidades das denúncias imputadas ao deputado Jair Bolsonaro.
Ora, é gravíssima a prática dos delitos de incitação ao crime de estupro e injúria, destacadamente em um país com histórico de violência contra as mulheres. O parlamentar ofereceu um péssimo exemplo à sociedade, instigando um abominável discurso de ódio e ajudando a perpetuar a rivalidade contra os gêneros, como já fez em diversas outras oportunidades. Ao afirmar em plenário da Câmara dos Deputados, Casa do Povo, assistido por milhares de brasileiros, que a deputada não merecia ser estuprada, e ao reafirmar o despautério em um momento seguinte, o deputado sinaliza à sociedade brasileira que existem mulheres que merecem ser estupradas e outras que não. A afirmação do deputado objetiva o gênero feminino, classifica as mulheres por personalidade ou aparência e diminui a reprovabilidade da violação sexual contra a mulher. Tratou-se de episódio repulsivo, aviltante e que não ofendeu apenas a deputada Maria do Rosário, mas todas as mulheres deste país. Cumprimentamos o cidadão que apresentou a ideia e seus apoiadores. Contudo, a sugestão, ora apresentada, não atende aos interesses da sociedade e a solução jurídica para o caso já se encontra contemplada nas competências da Justiça brasileira. Eu quero aqui só pegar um dado, presidenta, que eu acho que é importante, sobre hoje uma matéria, se até a assessoria pudesse me ajudar aqui, uma matéria que saiu sobre o número de estupros que nós estamos tendo no país, o crescimento. Primeiro, o crescimento do feminicídio, que é a morte de mulheres, que aumentou muito no Brasil. E eu queria só dar esse dado aqui. São Paulo registra um feminicídio a cada 4 dias. 63% das vítimas morrem em casa. E a outra que saiu também hoje na imprensa, Brasil teve um estupro coletivo a cada 2 horas e meia. Em 2016, o número cresceu 124% em 5 anos. Por que eu faço questão de registrar isso aqui, senadora Regina? Porque quando nós temos uma autoridade com mandato parlamentar, como é o caso do deputado que está aqui, em que se propõe a anistia, falando isso de uma tribuna, nós estamos naturalizando o fato. Estuprar passa a ser natural. E as pessoas escolhem a quem estuprar. E escolhem se estupram individualmente ou coletivamente. Nós não podemos compactuar com isso. Isso é um tipo de fala, de afirmação que não pode ser naturalizada. A deputada Maria do Rosário já ganhou no Superior Tribunal de Justiça essa ação do deputado Jair Bolsonaro e hoje ela está fazendo depoimento no Supremo Tribunal Federal em relação a essa ação. Então, eu queria aqui manifestar minha solidariedade, deputada Maria do Rosário, minha solidariedade às mulheres que são vítimas de estupro e dizer que nós não podemos concordar com formas como esta em que o deputado Jair Bolsonaro se expressa dentro de uma casa legislativa em relação a uma mulher. Estupro é um crime pavoroso e que nós temos que lutar contra ele. Não é possível nós termos este tipo de índice de mulheres sendo estupradas a cada 2 horas e meia no país, ou esse índice de homicídios, que na realidade são feminicídios, acontecendo no nosso Brasil. Portanto, eu queria realmente dizer que não dá para aceitarmos essa sugestão legislativa. Eu sinto muito pelo cidadão que apostou e pelos seus apoiadores, mas não será incitando crime, não será naturalizando um crime deste tipo que nós vamos conseguir ter uma sociedade em que o direito de homens e mulheres sejam preservados, em que os direitos humanos sejam preservados. Então, eu quero aqui dedicar o meu parecer contra esta sugestão legislativa à deputada Maria do Rosário, que hoje faz seu depoimento no Supremo Tribunal Federal. E o meu voto, senhora presidente, é pela rejeição da sugestão número 11. Obrigada, senadora Gleisi. Lido o relatório. Em discussão a matéria. Bom, presidente, senador Paulo Paim. Tá. Maria do Rosário Gaúcha, minha amiga, minha colega, minha companheira, uma lutadora, uma guerreira.
Zé Pacheco, seu esposo, gente finíssima também. Conheci a filha dela, já estive conversando muito com eles. E quanto ao Bolsonaro, para mim, não merece comentário. Eu quero assinar embaixo do relatório e dizer, Maria do Rosário, é sempre no bom combate. Tenho muito orgulho dela ser deputada federal pelo Rio Grande do Sul. Voto tranquilamente acompanhando a relatória. Senadora Ângela. Também quero dar o meu total apoio ao relatório da senadora Gleisi Hoffmann. Certamente, a deputada federal Maria do Rosário do Rio Grande do Sul é um exemplo de deputada, de parlamentar, de mulher determinada, que luta muito pelos direitos das crianças, dos adolescentes e das mulheres. Ela merece todo o nosso reconhecimento. Portanto, eu sou favorável ao projeto, ao relatório da senadora Gleisi Hoffmann. Queria também expressar a minha solidariedade à Maria do Rosário, até porque ela está sendo ameaçada. Eu vi a ameaça, eu li na internet. Agora os covardes estão usando a rede social para se manifestar, manifestar tudo que tem de pior em si. Eu vi alguém ameaçando a Maria do Rosário por conta da sentença que saiu. Então, toda a solidariedade a ela. Então, não havendo mais quem querer discutir, coloco em votação o relatório. Senadores e senadoras que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado.